Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos, galera do meu coração? Estamos bem? Bom, hoje, terça-feira, não é segunda, mas teremos aula de história, porque nós precisamos dar seguimento aí à nossa vida com alguns conteúdos, né? Conforme eu já expliquei para vocês. Bom, ontem, segunda-feira, na nossa videoaula de história, nós estávamos conversando um pouquinho sobre o período republicano no Brasil, que é aquele momento em que o Brasil deixa de ser governado por um imperador e passa a ser governado então por um presidente, né? Esse momento começa lá atrás, no dia 15 de novembro de 1888, certo? Bom, quando os militares, os grandes comerciantes tomaram o poder, que foi nesse momento em que a família real portuguesa volta para Portugal, o Brasil então passa a ser governado por alguns militares, correto? Foi isso que a gente conversou, né? Só que com muitas revoltas internas no nosso Brasil, os militares acabaram perdendo um pouquinho dos seus benefícios, né? Do seu status, do seu poder. E aí, com isso, a política do café com leite, quem é que lembra aí o que era a política do café com leite? Era aquele acordo entre São Paulo, que era um grande produtor de café, e Minas Gerais, que era um grande produtor de leite, né? Eles combinavam os votos e escolhiam ali quem seria o presidente. Eles é quem é, determinavam, né, através de um acordo, ok? Bom, e com esse acordo, houve aí um desacordo. é, Minas Gerais não aceitou a indicação do representante de São Paulo e se aliou com o Rio Grande do Sul. E com isso, quem foi que assumiu o poder? Getúlio Vargas. A partir do momento em que o presidente Getúlio Vargas assume o poder no governo brasileiro, então ele passa a chamar esse momento do governo dele de República Nova, tá? Iniciamos aí então a era Vargas, que é sobre isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, já peguei meu marca-texto, né? O período da República Nova vai de 1930 a 1935. Muitos dizem que esse foi o mais importante período da República Brasileira. Nesses 55 anos, que foi o tempo que durou aí a República Nova, o Brasil passou de um país agrário, ou seja, deixou de ser um país que dependia exclusivamente da zona rural, dependente de um único produto. Que produto era esse? Era o café, né? A uma nação industrial, produzindo os mais variados artigos, carros, eletrodomésticos, químicos, etc. Então vamos lá. Esse período que nós chamamos de República Nova durou exatamente 55 anos. Muitos historiadores dizem que esse período é considerado um período mais importante da história política do Brasil enquanto república. Por quê? Porque foi nesse momento que começaram a vir as grandes mudanças para o nosso Brasil. Até então, antes desse momento, o Brasil era um país que dependia da agricultura e especificamente do plantio, do cultivo e da venda do café. Com isso, com essas mudanças, durante a República Nova, então, o Brasil deixa de ser um país agrário, que dependia exclusivamente da agricultura, e passa a ser uma nação que tinha um grande crescimento industrial. Foi aí, então, que começaram a surgir as primeiras indústrias no nosso Brasil. Em que época? Durante a República Nova. Foi uma época de grandes golpes de Estado. A democracia, o que é a democracia? É o regime político em que o povo escolhe os seus representantes. Foi destruída em um dos importantes momentos, em 1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas. No governo Vargas, os pobres
foram favorecidos, o que levou à instalação da elite insatisfação, desculpa, né, da elite industrial e comercial do país, principalmente com a instalação da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. E em 1964, com o golpe militar, apesar disso, o povo brasileiro soube lutar e exigir os seus direitos, derrubando ambas as ditaduras. Então, galera, esse momento aí da República Velha, ele é marcado por essa mudança na economia brasileira, que a gente acabou de falar, né? Essa mudança agrária, e também por esses dois momentos aí, o Estado Novo e o golpe militar. O que foi o Estado Novo? O Estado Novo ocorreu no governo de Getúlio Vargas, né? A Era Vargas. Isso no ano de 1937. O que determinava esse Estado Novo? O presidente Getúlio Vargas foi um presidente que trouxe muitos benefícios, principalmente para a população mais pobre do nosso país. Foi justamente no governo de Getúlio Vargas que essas leis trabalhistas que nós conhecemos como férias, salário mínimo, 13º, carteira de trabalho, né? Todos esses benefícios que vocês também já conhecem foram criados. E aí, um presidente que governa para os pobres, será que ele vai trazer grandes alegrias para a camada mais rica? De jeito nenhum. Com todos esses benefícios criados durante o governo do Getúlio Vargas para favorecer a população mais pobre, as pessoas ricas, que eram chamadas de elite industrial e comercial, não ficaram muito felizes com essas mudanças que o Getúlio Vargas trouxe, não. E aí, então, eles criaram o golpe militar, que a gente vai conhecer aqui um pouquinho, tá bom? Durante esse período em que houve essa República Nova, o Brasil passou a ser chamado de democracia. E a gente escuta até hoje muito falar dessa palavra, né? Principalmente esse ano, que é um ano eleitoral. E o que é a democracia? É um sistema de governo que o povo tem o direito de eleger os seus representantes através de uma eleição, ou seja, através do voto. Isso nós chamamos de democracia. E aí, o golpe militar, que foi um outro acontecido de 1964, ele traz essa ideia contra a democracia no Brasil, tá? Então, a gente falou aí do Estado Novo, que foi quando o presidente Getúlio Vargas trouxe esses benefícios para a população mais pobre, e do golpe militar, que foi quando a elite, né, os poderosos da sociedade vão contra esse governo que favorece os pobres. Então a gente começa aqui pelo governo de Getúlio Vargas, que foi chamado de Era Vargas. Por quê? Justamente por causa dessas mudanças. A Era Vargas foi de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos. Muitos o consideravam o brasileiro mais importante do século XX. Getúlio Dornelles Vargas, o presidente brasileiro que mais tempo passou no poder, transformou o Brasil de país agrário em país urbano, de economia rural em economia industrial. Em 1930, o ano da Revolução, em 1937, aconteceu a estabilização da República Nova. E o que foi essa tal de estabilização? Os estados foram acalmados, os interventores federais governaram quase todos. O maior problema deu-se em São Paulo, principal derrotado na Revolução. Em 1932, estourou uma verdadeira guerra civil, a Revolução Constitucionalista. Vamos destacar isso aqui? Vargas assumiu o poder em nome das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo por isso não apenas o poder executivo, mas também o legislativo. O
presidente Getúlio Vargas não foi eleito através de uma eleição. As pessoas escolheram o Getúlio Vargas juntamente com os militares. Então, como ele não foi eleito através do voto, ele, além de ser o representante do Poder Executivo, ele também passou a fazer parte do Poder Legislativo. Mas o que era esse Poder Legislativo? Hoje, o Poder Legislativo no nosso país é representado pelos vereadores, pelos deputados. São eles quem criam as leis que regem toda a nossa sociedade. Então foi por isso que durante a era Vargas, foram criadas todas essas leis trabalhistas, né? Porque era ele o grande representante desse poder legislativo que criava essas leis e do poder executivo, que era quem aprovava essas leis, né? E ele é considerado até hoje como o presidente que ficou mais tempo governando o nosso país. Afinal de contas, foram 15 anos de governo, né? Até hoje a gente não teve nenhum presidente que ficasse tanto tempo no poder. Vamos lá para a página 251. Em 1933, foi criada a nova Constituição, aprovada em 16 de julho de 1934. Como vocês sabem, a Constituição brasileira passou por vários momentos de mudanças, né? Aquela Constituição que foi criada lá na época do governo de Dom Pedro II sofreu várias modificações até chegar nos dias de hoje. E uma das principais mudanças foi durante o governo do Getúlio Vargas, no ano de 1933, e essa Constituição foi aprovada, passou a valer como lei a partir do ano de 1934. E o que é que essa Constituição dizia? Quais eram as novas leis que passariam, então, a fazer parte da nossa sociedade? Era o fim do voto de cabresto. Lembra lá da República Velha o que era esse voto de cabresto? Era aquele momento em que os grandes fazendeiros que mandavam ali nas cidadezinhas do interior obrigavam as pessoas mais humildes a votarem em quem eles quisessem. E aí, como o voto não era um voto secreto, tinha que ser um voto divulgado, né, aberto, as pessoas que não votassem naqueles que eram indicados pelos grandes produtores de café, pelos grandes fazendeiros, elas sofriam sérias punições. Ou elas iriam presas e perdiam tudo que elas tinham, ou elas e suas famílias acabavam morrendo. Então, a nova Constituição criada na era Vargas colocava fim, né, proibia esse tipo de voto. Passou então a valer o voto direto secreto, exigência antiga para diminuir as fraudes nas eleições e extensivo às mulheres. Olha só que legal, gente. Durante a era Vargas, durante o governo do Getúlio Vargas, o voto deixou de ser um voto aberto, que era aquele voto que todo mundo tinha que falar em quem votou, e passou a ser um voto secreto, justamente para poder tentar diminuir as fraudes, né? As falcatruas que existiam durante as eleições. E o mais interessante, nós mulheres passamos a ter o direito ao voto. E hoje nós somos a maioria dos eleitores no Brasil, né? Os direitos dos trabalhadores foram criados. Que direitos foram esses? Jornada diária de trabalho de 8 horas, porque antes disso os trabalhadores não tinham uma quantidade certa de horas que podia trabalhar, descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade, multa por demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos e a aposentadoria. Então, todos esses benefícios trabalhistas foram criados e aprovados durante a criação da nova Constituição na era Vargas. Proibição de diferenciação salarial em relação ao sexo, idade ou estado civil e a nacionalidade. Nessa época,
Até então, os homens ganhavam mais do que as mulheres, mesmo que realizassem ali o mesmo tipo de trabalho. Por que que isso acontecia? Porque a sociedade acreditava que o homem era mais inteligente do que a mulher, mesmo que ele tivesse a mesma formação e também que ele realizasse o mesmo trabalho. Assistência à trabalhadora pós-parto. A mulher, quando ela terminava de ganhar o neném, né, de dar à luz, ela não tinha nenhum benefício da empresa que ela trabalhava. E hoje ela já recebe financeiramente alguns benefícios da empresa a qual ela trabalha. E todos esses direitos foram criados durante o governo de Getúlio Vargas. No final da década de 1930, porém, a situação se tornava instável. Por que que se tornava instável? Mais uma vez, Getúlio Vargas queria cada vez mais poder. E, por outro lado, vários movimentos sociais agiam contra o governo federal. Comunistas tentam dar golpe de Estado em 1935, oportunidade que Getúlio esperava para ganhar mais e mais poder. Vargas ainda hoje é considerado como herói dos pobres, como herói pelos pobres. Ainda em 1935 surgiu A Hora do Brasil, mais conhecida como A Voz do Brasil, um programa de rádio criado para dar popularidade a Vargas. Tradicionalmente vai ao ar das 7 às 8 da noite e traz informações oficiais sobre os poderes executivos, judiciário e legislativo. Nessa época, começaram a surgir várias revoltas no nosso Brasil de grupos de pessoas que queriam derrubar Getúlio Vargas do poder. E ele, por ter sido considerado um herói do povo, né, um herói do pobre, ele queria cada vez mais e mais poder. Então ele determinou um horário nos rádios, que naquela época a televisão era, né, não existia aqui ainda no Brasil. Então, nos rádios, das 7 horas da noite até as 8, em todas as rádios aparecia a Voz do Brasil. Se você ligar o rádio da sua casa às 7 horas da noite, você vai ouvir. É um telejornal, né, transmitido via rádio, que traz informações sobre a política do Brasil. Quando que isso foi criado? Durante o governo do Getúlio Vargas. E aqui a gente tem algumas imagens do presidente Getúlio Vargas no meio do povo. A gente falou sobre a democracia, né? Que é aquele sistema de governo no qual a população escolhe os seus representantes através do voto. Agora a gente vai falar sobre a ditadura militar. Foi finalmente estabelecida em 1937. Foi chamado Estado Novo. Foi escrita uma nova Constituição, a Terceira da República. Bom, durante a ditadura militar, que era aquele momento em que o povo não podia dar a sua opinião sobre o governo, ninguém podia falar mal do governo, ninguém poderia ser contra as ideias do governo, ninguém poderia ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Tudo que a população fazia tinha que ser aprovada pelo governo. Já imaginou, gente, que chatice uma coisa dessas, né? A gente não ter direito de expor o nosso pensamento, de expor a nossa opinião sobre o sistema de governo do nosso país? Triste, né? Pois é, em 1937 houve essa ditadura militar, que foi um período muito violento e muito triste da nossa história. E, infelizmente, existem grandes governantes no nosso país que fala que a ditadura militar nunca existiu, gente, que isso é bobeira. Já imaginou? Tá aí, ó, nos nossos livros de história, contados pelos historiadores, e ainda tem gente que diz que esse momento nunca existiu. Bom, durante a ditadura militar foi criada, então, a terceira Constituição da República, ou seja, o terceiro conjunto de leis para poder organizar o nosso país. E o que esse conjunto de leis dizia? Ele colocava nas mãos do presidente todos os poderes do executivo e do legislativo, ou seja, o presidente era quem determinava tudo o que acontecesse no Brasil. Determinava que os estados podiam sofrer intervenção. O estado que não seguisse as regras do presidente, o governador era expulso e o presidente era quem escolhia quem iria governar aquele estado a partir daquele momento. Colocava as liberdades individuais em perigo, o simples direito à reunião estava limitado.
Se você tivesse aí um grupo de amigos e vocês fossem conversar sobre qualquer assunto, política, religião, qualquer assunto mesmo, você não poderia fazer isso. Por quê? Porque o governo não deixava, gente. Naquela época não existia redes sociais, então a forma que as pessoas tinham de expor o seu pensamento era através de grandes reuniões, só que não poderiam. E quem realizasse essas reuniões era perseguido, preso e, na pior das hipóteses, morreria na mão do governo. Consolidação das leis trabalhistas, em 1943, que estabeleceu as garantias dos direitos ao trabalhador. A única coisa legal foi que as leis trabalhistas que tinham sido criadas por Getúlio Vargas passaram a valer a partir de 1943. Durante a ditadura militar, nós tivemos também um período chamado Era do Populismo. Quando isso aconteceu? Foi de 1945, que foi o final do governo de Getúlio Vargas, e terminou em 1964. Ele era um novo regime, uma nova constituição, a terceira em menos de 20 anos. Eurico Gaspar Dutra, presidente que sucedeu Getúlio Vargas, após este renunciar em 1945, promulgou a nova Constituição, substituindo a criada em 1937. Então, Getúlio Vargas desistiu do governo, ele renunciou. E então, o Eurico Gaspar Dutra foi escolhido pelos militares para poder assumir o poder, tá? E aí, a partir de 1946, nós temos aí a nova Constituição. O que ela dizia? Liberdade de pensamento, opinião e associação, direitos à greve, associação sindical, propriedade privada, mais autonomia para estados e municípios, ao contrário do que ocorreria no Estado Novo. Então, essa Constituição de 1946 veio depois da ditadura militar. O sistema República Federativa Presidencialista para o Brasil, então ficou determinado que o Brasil continuaria sendo governado por um presidente, né? Eleições diretas para todos os níveis: presidente, vice-presidente, governadores, deputados e senadores. Direito ao voto para todos os maiores de 18 anos, com exceção dos analfabetos, cabos e soldados. Então, nessa época que ainda era muito limitado a questão do voto. O que isso significa? Que nem todas as pessoas da população poderiam votar ainda, né? Quem não sabia ler e escrever, que são consideradas pessoas analfabetas, não poderiam votar, e hoje elas já podem votar. Cabos e soldados também não poderiam votar. Em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, eleito pelo povo. Com dinheiro de empréstimos estrangeiros, Getúlio investiu nas indústrias de base, siderurgia, petróleo, transportes, estradas principalmente e energia. Nesse governo foi criada a Petrobras. Após a campanha O Petróleo é Nosso, o final do governo Vargas foi marcado por tumultos que o levaram ao suicídio em 1954. E ainda existem divergências sobre esse assunto. Então, galera, no ano de 1951, Getúlio Vargas, então, volta a ser presidente do Brasil através do voto do povo. E esse momento foi o momento em que ele construiu grandes indústrias, né? Ele conseguiu aí o apoio de outros países para poder trazer novas indústrias para o nosso Brasil. E aí, durante esse período, também foi criada a Petrobras. Todo mundo aqui já ouviu falar na Petrobras, né? Que é onde a gente tem todo o nosso petróleo brasileiro aí. A Petrobras é uma empresa do governo, certo? E aí, durante esse segundo governo aí do Getúlio Vargas, o que acontece? Ele sofre várias pressões, o Brasil tem um número muito grande de pessoas que eram contra o seu governo, principalmente as pessoas mais ricas, e aí ele não aguenta a pressão e tira a sua própria vida. Só que esse assunto ainda não é muito discutido entre os historiadores, porque tem gente que diz que ele não tirou a própria vida, ele não se suicidou, e sim que ele foi assassinado. Então não existe ainda uma certeza sobre esse momento da nossa história.
Com o suicídio de Vargas, assume o poder o então vice-presidente João Café Filho, que termina o mandato até as eleições previstas em 1955. Durante o seu governo, o Brasil passava por um período de recessão e, para evitar que isso se agravasse, organizou uma comissão para tentar reverter a situação. Nas eleições de 1955, foi eleito então o mineiro Juscelino Kubitschek, o JK, talvez o presidente mais popular que o Brasil já teve. Era conhecido como presidente Bossa Nova. Ele era muito popular entre todo mundo, tanto nas camadas mais pobres da sociedade quanto nas camadas mais ricas. E foi ele quem construiu a capital do Brasil, que hoje é Brasília. E amanhã a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, como eu já falei para vocês. Então, depois do suicídio de Getúlio Vargas, o seu vice, que era José Café Filho, assume o governo indo até 1955, quando então Juscelino Kubitschek, que era mineiro, assume o poder como presidente eleito pelo povo. O que aconteceu, o que ocorreu no governo do JK? Seu governo buscou o desenvolvimento econômico, pois JK prometeu à nação crescer 50 anos em 5. Olha só a promessa que o Juscelino Kubitschek fez ao povo. Ele disse que iria trazer tantos benefícios ao Brasil que, ao invés desses benefícios acontecerem em 50 anos, aconteceriam em 5 anos, que era o momento do seu governo. Para que isso acontecesse, o que ele fez? Ele criou programas de desenvolvimento energético e industrial. As metalúrgicas cresceram 120%, a indústria do aço 100% e as indústrias elétricas e de comunicação 380%. Favoreceu a instalação de empresas estrangeiras, como a Volkswagen. Criou, em 1959, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O maior símbolo desse espírito otimista e empreendedor foi a construção da nova capital nacional, Brasília. Então, o maior símbolo do governo de JK foi a construção de Brasília, que foi criada, foi projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Aqui a gente tem um exemplo da arquitetura moderna de Brasília. Nas eleições de 1960, foi eleito presidente Jânio Quadros, que ganhou as eleições empunhando bandeira de moralidade e estabilidade. Seu símbolo era a vassoura, para limpar a nação. Depois de um ano bastante tumultuado, Jânio renunciou em 1961, deixando o país em crise. Então, depois de Juscelino Kubitschek, que era o JK, o presidente eleito que nós tivemos foi Jânio Quadros. Durante a sua campanha, ele utilizava uma vassoura, dizendo que durante o seu governo ele iria varrer, limpar o Brasil, limpar a nação de toda a corrupção que já existia no nosso país, né? Só que depois de um ano só de governo, né, ele renuncia e aí deixa o Brasil em crise. Normalmente, quando um presidente renuncia ou morre, o vice-presidente assume o cargo. O vice de Jânio era João Goulart, chamado Jango. Ambos eram tidos como comunistas. Os políticos de direita tentaram fazer com que ele não assumisse e o país entrou no caos, num clima de guerra. Jango assume a presidência do Brasil, mas é deposto e exilado no Uruguai, sem qualquer apoio interno. Então, a população mais rica não queria o Jânio Quadros, conhecido como Jango, que não queriam que ele assumisse o governo do Brasil, né? Depois que o Jânio Quadros renuncia. E então eles tiram o Jango do poder e manda ele, expulsa ele lá para o Uruguai sem ajuda nenhuma. A situação era de instabilidade e vários elementos juntaram-se para derrubar Jango. As classes burguesas, os militares, os latifundiários, que eram os grandes fazendeiros, né? O governo norte-americano. Assim terminou mais um período da política brasileira. Então, olha só, JK
constrói Brasília. Jânio Quadros assume o governo depois de JK, né? Jânio Quadros dizia que queria varrer, limpar o Brasil de toda a corrupção, né? Utilizando uma vassoura como símbolo. Só que um ano depois que ele é eleito, ele desiste do governo e deixa o Brasil na pior das crises que o Brasil tinha. O vice, então, que era o Jango, assume o poder, só que os grandes fazendeiros, o governo americano, os grandes comerciantes, os militares não gostavam muito das ideias do Jango e então expulsam ele do Brasil, tiram ele do poder e o Jango vai lá para o Uruguai. Depois de todas essas confusões, de toda essa turbulência, o Brasil passa então a adotar um sistema de governo chamado ditadura militar, que ocorreu em 1964 e terminou em 1985. Em 1964, acreditando que os comunistas dariam um golpe para dominar o Brasil, os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango e tomaram o poder. Começava então a ditadura militar. Então, quando o Jango é expulso do poder, expulso do Brasil e vai lá para o Uruguai, quem assume o poder através de um golpe? Os militares. Havia dois tipos de golpistas, né? Os moderados, o golpe deveria ser breve, destruir o comunismo e a corrupção, e depois entregar o poder de volta aos civis. Quem eram os civis? O restante da população, né? Todo mundo que não faz parte do exército é chamado de civil. Para os chamados linhas duras, que eram os radicais. Os governos militares deveriam continuar. Hoje sabemos que os linhas duras venceram essa disputa, por isso a democracia demorou tanto a voltar para o país. Esse momento da nossa história é um momento muito triste politicamente, economicamente, porque ele traz muitas atitudes desrespeitosas aos direitos das pessoas, né? O Brasil deixa de ser uma democracia, no qual todos nós temos o direito de exercer os nossos pensamentos, né? E aí ele passa, então, por esse momento de ditadura militar, ou seja, os militares assumem o poder. E dentro dos militares, não era todo mundo que era assim. Tinha o grupo dos moderados, que falavam que esse momento ia durar pouco tempo, e tinha os linha duras, que era aquele que falava assim, não, a ditadura militar vai existir durante muitos anos. E aí, ao longo da nossa história, a gente percebe que aquela galera lá dos linhas duras, que era aquele que falava assim, não, o Brasil vai passar pela ditadura militar durante muito tempo. Foram eles que acabaram ganhando, infelizmente. E aí o nosso Brasil passa por um momento muito conturbado. O general Humberto Castelo Branco foi o primeiro militar a governar o Brasil durante a ditadura. No governo de Castelo Branco, a maior preocupação era calar qualquer oposição. Os soldados armados prenderam milhares de pessoas, políticos, intelectuais, artistas, jornalistas e dirigentes sindicais que discursavam contra o governo. Então, durante o governo do primeiro presidente militar, né, que era aí o Castelo Branco, durante a ditadura militar, né, todo mundo que era contra o seu governo ia preso. Não importasse a camada social, não importasse o cargo que ocupasse, ia preso. Houve um período de muita censura. O que é censura? É a proibição. As pessoas não podiam expressar as suas ideias. Os jornais, revistas e demais meios de comunicação deviam ter a aprovação prévia das informações que iriam veicular. Então, todas as informações, todas as notícias que os jornais, as revistas tinham que publicar, antes disso, eles precisavam mandar lá para o Castelo Branco, que era o presidente do Brasil, para ver se ele aprovava, gente. Já imaginou isso? Que confusão que seria nos dias de hoje, né? O novo governo passou a administrar por decretos AIs, que eram os atos institucionais. Eles permitiam que o presidente legislasse sem a orientação nem a aprovação de ninguém. O AI 1 determinava que o presidente seria eleito através de eleição indireta.
e o Congresso Nacional, sem os oposicionistas, votavam e escolhiam de acordo com os interesses dos militares. O AI-2 extinguiu os partidos políticos. A partir de então, só existiam 2 partidos, o Arena e o MDB. Esse AI-1, AI-2 eram sistemas de governo que diziam que o presidente do Brasil poderia fazer o que ele quisesse, sem aprovação de ninguém. Credo, hein? Com o fim do mandato de Castelo Branco, é eleito à presidência, através da eleição indireta, o general Arthur da Costa e Silva. Passado o momento de perseguição e prisão dos esquerdistas, o governo Costa e Silva, que embora ainda utilizando de forte violência policial, arrefeceu nos mecanismos de repressão, o que propiciou o fortalecimento dos oposicionistas ao governo militar. Então, durante o governo do segundo presidente eleito durante a ditadura militar, que era o Costa e Silva, essas represálias, né, essa coisa de ficar mandando nas pessoas acabaram diminuindo. E aí, com isso, foi crescendo o número de pessoas que eram contra o governo militar. Nas ruas, as passeatas e os movimentos contra o governo conseguiu reunir milhares de pessoas. Porém, diante da ameaça, os militares retomaram a campanha de caça aos esquerdistas. E esquerdistas era todo mundo que fosse contra o governo. Pessoas foram presas, torturadas e mortas por questionarem a forma de governar do presidente. Em 1968, o general-presidente instituiu o AI-5, no qual teria plenos poderes para fechar o Congresso Nacional, cassar o mandato dos políticos e demitir juízes sem pedir autorização para isso. Forte isso aqui, né, gente? A gente viu o AI-1, AI-2, agora o AI-5, que era esse sistema de governo no qual o presidente poderia fazer o que ele quisesse. E nesse AI-5, o presidente poderia demitir, fechar, impedir qualquer outro político de ir contra o pensamento, de ir contra as atitudes do presidente. Em agosto de 1969, morre o presidente Costa e Silva e assume o poder uma junta militar, e em seguida o general Emílio Garrastazu Médici. No governo de Médici, houve um crescimento econômico. A inflação diminuiu, ocorreu a ampliação dos estatais existentes e criaram-se outras novas, como a Petrobras, a Eletrobras, Telebrás e os Correios. Esse período de crescimento ficou conhecido como milagre econômico. A economia ia bem, porém a maioria da população sofria com epidemias, falta de investimento em saúde, habilitação e educação, além do aumento da pobreza, pois a distribuição de renda era muito desigual. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e explorando a classe operária. Com o fim do mandato de Médici, assume então o general Ernesto Geisel. Em meio à crise econômica, o Brasil havia crescido e economicamente enfrentava a volta da inflação. Houve muita produção de bens e serviços e o consumo havia diminuído com o aumento da inflação. Para a economia não regredir, o governo passa a contratar empréstimos estrangeiros e com a queda do crescimento ficou cada vez mais difícil pagá-los. Vocês já ouviram falar na dívida do Brasil? Essa dívida do Brasil, gente, ela começa lá na independência do Brasil, quando o Brasil pega dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar a multa para o governo português, né, por causa da independência. Aí essa dívida aumenta com a construção de Brasília, porque Juscelino Kubitschek consegue empréstimos para trazer essas indústrias, para construir Brasília. E ela fica ainda maior durante o governo do Ernesto Geisel. Ou seja, o Brasil nunca conseguiu pagar essas dívidas. Ao longo do seu governo, Geisel passou o poder para o general João Batista Figueiredo. Figueiredo recebeu o país envolto de uma dívida externa, inflação alta e forte repressão popular. Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos que tinham sido expulsos do país.
Ainda em seu governo, teve início a campanha das diretas já. O projeto que garantia a volta da eleição direta foi rejeitado no Congresso Nacional. Então, durante o governo do Figueiredo, o que ocorre? Ele cria uma lei que faz com que aqueles políticos, aquelas pessoas que tinham sido expulsas do Brasil lá na época da ditadura militar, tenham o seu direito de voltar para o nosso Brasil. E aí ele envia para o projeto, para a Assembleia, para o Congresso Nacional, um projeto para poder voltar com as eleições diretas. Só que a galera lá do Congresso não aceitou. Aqui a gente tem a imagem do presidente Ernesto Geisel, do João Batista Figueiredo, e aqui a gente tem uma imagem de Brasília durante a manifestação que exige a volta das diretas já. Exercício. De acordo com o significado, ligue democracia e ditaduras. Esses aqui são dois sistemas de governo, tá? Governo autoritário exercido por uma pessoa ou grupo de pessoas em que os direitos individuais são restringidos. É a democracia ou é a ditadura? Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio das eleições. Complete o quadro com os dois importantes momentos que suspenderam a democracia no Brasil. O que aconteceu em 1937 e o que aconteceu no Brasil em 1968, que coloca fim nesse processo de democracia que o Brasil tinha, tá? 3. Preencha os quadrinhos com as letras que estão faltando e descubra o nome do movimento ocorrido em São Paulo em 1932. Durante o período da ditadura militar, houve várias revoltas, vários movimentos no Brasil. E um deles ocorreu em 1932 no estado de São Paulo. Qual que era o nome desse movimento? Então, você vai completar aqui com vogais para você poder encontrar aqui o nome desse movimento. Página 258. Enumere os parágrafos a seguir de acordo com a sequência dos fatos, pois eles estão desordenados. Você vai numerar cada um desses fatos de acordo com o momento em que eles ocorreram. O que aconteceu primeiro? Foi o número 1, depois o número 2 e assim por diante. Getúlio Vargas foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise o porquê desse apelido e escreva com suas palavras o que descobriu. Você pode pesquisar ou no seu livro de história ou na internet, tá? Por que é que o presidente Getúlio Vargas recebeu esse apelido? Mãe dos ricos e pai dos pobres. 6. Você concorda que a imagem abaixo representa o período da ditadura militar no Brasil? O que a gente tem aqui, gente? Uma pessoa, né, um homem tentando falar e um militar tampando sua boca. Você acredita que essa imagem está de acordo com a ditadura militar? Por quê? Terminamos aqui a nossa videoaula de história, tá? E agora a gente vai para a nossa segunda videoaula de hoje.